contraturno que é abordado durante o documentário, que é essa jornada dupla, né, dos adolescentes, dos jovens, entre trabalhar e estudar, fala do contraturno de acordo com o dicionário ali, que é esse contraturno que é aquelas atividades regulares que as crianças e adolescentes fazem no período oposto ao que elas estudam, ou seja, se a pessoa estuda ali de manhã, né, ela vai ter alguma atividade à tarde. Geralmente dança, música, também reforço escolar. O governo tinha até alguns projetos desse segundo tempo, né, de levar até as crianças esse contraturno. Qual que é a importância das crianças terem essas atividades no turno oposto da escola? Isso ajuda na concentração, ajuda de alguma forma na sala de aula? Oi, Paloma, tudo bem? Então, na verdade, nós estamos caminhando para um ensino integral. Nós tivemos reformas aí nos documentos oficiais para estarmos na educação pública com o ensino integral. E o ensino integral, ele propõe exatamente atividades extras no contraturno. E essas atividades é exatamente o que você falou, é para acrescentar ao aluno um conhecimento além do currículo escolar. Então, o currículo são essas disciplinas, essas componentes que nós já estamos acostumados, português, matemática, o conteúdo mesmo. Só que nós somos mais do que isso, nós somos seres humanos, somos cidadãos, e os documentos oficiais também pedem para que formemos os nossos estudantes cidadãos, né, que conseguem viver bem na sociedade. Então, a gente entrega para a sociedade, a escola vai buscar entregar, né, continuar entregando esse aluno com essas outras formações, uma formação musical, artística, de educação física, de esporte. Então, tudo isso é proposto para um contraturno. Flávia, De leitura. só dando sequência sobre esse assunto que a gente puxou aqui agora para começar a nossa conversa, outro fato bastante importante são os alunos em situação de vulnerabilidade social. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque esse contraturno, né, essas atividades extras, elas podem até ajudar a tirar esses adolescentes da rua, né? E a gente sabe que tem bastante locais, assim, que é bem complicado essa situação do adolescente com, às vezes, uma pessoa que seja mais velha, né, que está ali no mundo das drogas, que pode acabar levando esse jovem. Como que esse contraturno ele pode ajudar nessa questão também dos jovens que estão nessa situação de vulnerabilidade social? A gente já vê isso acontecendo na maioria das escolas. Então, quando você tem uma atividade de contraturno, por exemplo, artística, você traz esse aluno para dentro da escola, automaticamente você tira ele das ruas e de qualquer outra atividade que o envolva nas ruas. E trazendo essa característica cultural e essa oportunidade dele conviver com outras pessoas que vão estar fazendo a mesma coisa que ele. E além de uma segunda questão, que é o lanche escolar. Então, quando ele está dentro dos muros da escola, a escola vai proporcionar esse lanche e aí nós vamos mediar essa vulnerabilidade. Ele vai ter alimentação na escola. Então, a gente trabalha com essas duas ideias, né? A ideia da educação indo além daquilo que é componente e também dessa alimentação escolar que é tão importante para os nossos estudantes em vulnerabilidade. Eduardo, né, produções como essa ali, voltada para a educação, nesse momento que a gente passou pela pandemia, né, de evasão escolar, de dificuldade também no aprendizado de crianças, de adolescentes, né, desde a educação básica até mesmo o ensino superior, produções como essas, voltadas para a educação, precisam de mais incentivos, principalmente por conta desse momento que a gente está vivendo? Sim, não, eu diria não só incentivo, do ponto de vista de que haja mais possibilidades de termos filmes como esse sendo produzido, mas também que as pessoas se conscientizem de que a arte, aí eu falo um pouco mais amplo, não apenas do cinema, mas de uma forma geral, entretenimento é apenas uma parte do que a arte pode nos oferecer. A arte é também uma ferramenta de provocação, de discussões, de educação. Quando nós tivermos mais consciência disso, aí sim, junto com o incentivo, junto com esse pensamento mais crítico, onde nós utilizamos a arte como ferramenta, isso nos dará muito mais possibilidades de uso, por exemplo, do cinema, como é esse filme, por exemplo, né? Um cinema mais reflexivo, que vai além de um caráter mais pragmático, que é entretenimento, do qual ficou muito mais utilizado o filme hoje em dia. Então, eu digo isso, além de incentivo, seja privado ou também políticas públicas que deem esse incentivo, mas mais conscientização por parte de nós mesmos, população, de que a arte é muito mais do que entreter.
Outro ponto também que a gente acompanhou aí no trailer, Flávia, foi a questão ali, já começa com a professora, né, mandando áudio ali para o aluno que está nesse sistema online, né, de aulas remotas, cobrando ali dos alunos. A gente acompanhou ali no documentário a Renata e o Vitor, né, que trabalham, tem que conciliar ali o trabalho com os estudos. E a gente sabe, né, que quando o aluno ali está trabalhando, muitas vezes pode ser um trabalho pesado, né, que causa ali causa um esforço físico, né, por parte do aluno. Ele começa a ficar cansado, não consegue mais ali acompanhar o ritmo da classe, as atividades não entregam ali no prazo determinado. E aí, como que o professor vai lidar com isso? Como lidar com esse tipo de situação, com esse aluno, né, que ele já está ali propenso a abandonar os estudos, né? Como cobrar um melhor desempenho desse aluno, sendo que ele está nessas condições? Jéssica, nós temos duas situações. Eu gostei demais, né, desse filme, porque ela mostrou muito a nossa realidade pandêmica e pós-pandêmica. Só que antes da pandemia, a gente já tinha estudantes que no contraturno não estavam em atividades educacionais. Eram atividades essas, né, como o dos estudantes do documentário, trabalhando. E trabalhando, tudo fica mais difícil. Eles desenvolvem aquilo que nós pedimos em sala de aula, quando desenvolvem e como desenvolvem, porque, como você disse, às vezes eles vão trabalhar de um dia, no outro dia, já estando cansado da atividade anterior. Então, o aluno que trabalha, ele é diferente de um aluno que não trabalha. Então, a primeira questão, né? Então, dentro da sala de aula já existe uma cobrança desse aluno trabalhador, que é mais pesado para ele. E agora, durante a pandemia, nós tivemos outros tipos de cobrança. Além de no contraturno eles estarem trabalhando, o domínio da tecnologia, o uso da internet, enviar fotos de trabalho, anexar isso numa plataforma. A professora começa no documentário dizendo isso, né, no filme, que ele precisaria anexar lá no Google Classroom. Então, eles tiveram esses embates, essas dificuldades, e tornou ainda mais cansativo, porque é uma ferramenta online que eles não gostaram ou não utilizavam para isso, né, para a parte escolar. Porque era físico, tinha lá a mediação do professor, e agora precisava dessa proatividade, ele precisava fazer atividade sozinho e postar sozinho essa atividade. Então, isso dificultou ainda mais. Então, além desse cansaço, por causa do contraturno, uma mediação distante do professor, ainda nós tivemos as tecnologias para dificultar ainda mais os limites dessa tecnologia. Então, é cobrança mesmo, exatamente como a professora fez, né? Pegar no pé. Então, estudante, envia para mim, eu estou esperando você postar. Ai, tomara que as aulas voltem presencial, porque presencial eu consigo te cobrar mais de perto. E é isso mesmo que a gente faz, cobrar mais de perto é mais fácil. Flávia, você citou aí a questão da tecnologia, que foi outro ponto, né, que a gente tem que abordar aqui, que é a falta de conectividade de muitos jovens, né? A gente sabe que a realidade é bem complicada. No filme também mostra, né, que o Vitor, inclusive, ele está com um celularzinho mais simples ali, tentando prestar atenção nas atividades, depois de ser cobrado pela professora. E a gente sabe que, na verdade, muitas crianças também têm que esperar os pais chegarem para poder ter um celular ali com conectividade para acessar esse material. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência como professora, como que é lidar com isso, com essa falta de conectividade, quais são os meios porque os professores têm que fazer todo um jogo de cintura, né? Já todos os dias com aulas normais, imagina com uma pandemia acontecendo. Como que foi isso para você? Olha, existiram pessoas que achavam que a gente não estava fazendo nada, mas eu acho que todos os meus colegas professores, vou defender a nossa classe, a gente sentiu a mesma coisa, que a gente estava trabalhando 2 vezes mais. Porque você está num atendimento online praticamente o dia todo, lembra da mediação que eu disse? Então, essa mediação, ela acontecia no WhatsApp, no nosso WhatsApp pessoal, o tempo todo, para o estudante dar conta de algo, porque de alguma forma, no WhatsApp, os estudantes tinham conectividade. Eles não conseguiam acompanhar, por exemplo, uma aula síncrona, que era eu no vídeo, no Zoom ou no Meet, por exemplo. Né, ou fazendo uso de outra ferramenta tecnológica, porque era muito pesado, porque o celular não tinha essa tecnologia, mas eles conseguiam pedir orientação das atividades. Esse foi um posicionamento até da rede estadual, da rede municipal, que não eram as aulas no Meet ou no Zoom, mas eram aulas dialogadas por meio de atividades impressas que se buscava na escola.
Então, imagina o professor, ele tinha que elaborar essa atividade, ele tinha que orientar essa atividade em grupos de WhatsApp, porque tinha as turmas de grupo de WhatsApp, e ele precisava corrigir essas atividades quando vinha para ele, e ainda orientar as correções no WhatsApp. Imagina esse processo, gente. É um processo muito complexo. E aí você ainda tem um estudante, quando você posta uma videoaula, por exemplo, esse estudante está trabalhando, porque aí já não é mais contraturno, é turno mesmo, porque ele está no turno escolar dentro da vidraçaria do pai trabalhando, ou numa vidraçaria, né? Eu não sei se é do pai dele, do documentário. Mas só usando como exemplo. E ali ele está em duas atividades ao mesmo tempo, que é o que a internet faz com a gente. A multimodalidade faz isso. Eu consigo acessar tudo, né, no online e estar fazendo outras coisas aqui no meu mundo físico. Mas só que a minha atenção está dividida, não tem jeito. Por isso que talvez ele não acompanhasse tão bem, né, o que estava acontecendo ali. E os meninos do Meet é a mesma coisa. Os meninos, num aplicativo online, durante uma aula síncrona, que é essa, que acontece ao mesmo tempo, eles desligam a câmera. Eu sou professora, minha câmera fica ligada. Os meus estudantes com a câmera desligada. 7 horas da manhã, debaixo de coberta, num frio, por exemplo, de junho, o que vai acontecer com esse estudante? Será que realmente ele está assistindo a minha aula? Então, todas essas questões dificultaram, assim, muito as nossas vidas no online. Eduardo, tem uma pergunta agora, né, para você e para a Flávia, na verdade, porque a Flávia me disse que usou, né, a edição especial aqui do Cinemateca Sagres, que foi produzida pela Paloma Rabelo aqui, trazendo ali, né, o contexto deste documentário. A Flávia usou na sala de aula com os alunos lá do IFG, lá da cidade de Goiás. Eu queria que a gente falasse também um pouco do que se aprende, né, através do cinema, né? Como é o aprendizado através da exibição de filmes, de documentários, né? O que a gente pode aprender com isso? E depois queria saber da Flávia também como que foi o resultado lá, né? Colocar os alunos ali para refletirem e pensar também a respeito da temática do documentário. Bom, olha, o cinema é uma ferramenta audiovisual, então, através dessa ferramenta, nós podemos abordar qualquer que seja o tema. Só contextualizando aqui, para quem ainda não assistiu ao filme Contratempo, o foco ali está, obviamente, nos jovens que estão retornando ali pós-período de pandemia, retornando às aulas presenciais. Nós temos o Vitor, que trabalha na adolescente, trabalhando ali numa vidraçaria, e a Renata, que trabalha na lanchonete, e os dois retornando às aulas e enfrentando muitas dificuldades. Para quem não assistiu ao documentário, isso é o que nós estamos retratando ali. Além disso, nesse documentário, tem uma coisa que não pode passar despercebido, porque quando você pergunta o que nós podemos aprender, por exemplo, dentro do filme, olha só, o primeiro frame desse filme é o rosto de um jovem negro. O segundo frame desse filme é uma sala de aula vazia. Daí, então, olha só, hein? Eu tenho assuntos ali objetivos mesmo, que está falando, mostrando e tudo mais, mas eu tenho assuntos implícitos também. Isso não passa despercebido. Como é que ele abre o filme com o rosto de um jovem negro e depois de uma sala vazia? Porque eu passo a falar dos próprios arranjos sociais, por exemplo. Se você for observar nesse filme, a maioria dos adolescentes são negros ali dentro, né, desse filme. Por mais que o filme é sempre um recorte do real, mesmo sendo um documentário, mas são temas que estão implícitos dentro desse filme que também nos leva a refletir. Para além de toda essa problemática que é a volta às aulas e tudo mais, numa pós-pandemia, como é que é esse arranjo social? O Urutaí é uma cidade onde se passa o filme de menos de 5 mil habitantes. Então, já me faz pensar em cidades pequenas também, como é que isso pode funcionar ali. Enfim, um filme nos leva a pensar nos assuntos que são abordados mais objetivamente, essa volta às aulas no pós-pandemia, mas as imagens, por ser audiovisual, tudo que me mostra na imagem, existem informações que são implícitas. E aí, não é só uma questão do que eu falei, mas é o que nós estamos mostrando. Então, o nosso arranjo social também está dentro de um filme. E é por isso que nós podemos chegar, mesmo num filme como esse, Contraturno, podemos chegar até mesmo nesse questionamento. Se eu abro o filme com o rosto de um jovem negro, depois eu mostro a maioria dos jovens são negros, como é que eu posso abordar isso dentro desse filme e fazer disso também uma fonte de debate? Enfim, é muito rico, é uma ferramenta que eu posso abordar, qualquer que seja o tema, eu posso jogar dentro de uma produção audiovisual, e isso é captado instantaneamente por quem está vendo, e pode ser provocado ali uma interlocução para nós refletirmos sobre assuntos como esses aqui, por exemplo.
Aí, Flávia, você usou, né, essa edição lá do Cinemateca com os alunos lá do IFG para identificar ali o gênero do documentário, né, falar também se identificaram com a temática, como que foi? Eu sou professora do terceiro ano de áudio e vídeo, então os estudantes estão se formando técnicos já em áudio e vídeo. Eu acho que essa análise que o Eduardo fez foi brilhante, Eduardo, porque é isso mesmo, né? O cinema, quando a gente tem um filme, um documentário, ele entrega muito mais do que essa sequência de fatos narrados. Essa temática dentro de cada uma dessas cenas, elas precisam ser exploradas. E nós chegamos a ter uma discussão sobre essa, principalmente ali na cidade de Goiás, em que nós temos vários indígenas, né, principalmente os Chavantes, nós temos os quilombolas, e eles são as crianças que frequentam as escolas, como o IFG e outras escolas públicas da cidade. E a gente vê esse esvaziamento também desses estudantes da escola. Outro ponto interessante que chamou nossa atenção, na verdade, 2 pontos. Um deles é que a professora cobra a inscrição do Enem, em algum momento do filme, né? E essa inscrição do Enem também, ela reflete o que está acontecendo na nossa sociedade desde o ano passado. Nós já tivemos 8 milhões de inscritos no Enem, são muitos estudantes querendo, né, ir para o ensino superior. Isso mostra como a nossa educação estava, né, à frente. Nós conseguimos, então, dar conta de uma educação de qualidade, porque nós tínhamos estudantes querendo ensino superior, coisa que não acontecia antes. E agora nós tivemos, no ano passado, 3 milhões, olha a queda disso, o número de inscrições, da insegurança, dessa não expectativa na educação como uma ferramenta que pode mudar minha vida. Então, também teve esse tipo de discussão. E uma coisa que eu discuto muito com eles, eu sou professora de redação do Enem, né, para o Enem. E o ano passado nós tivemos, assim, uma fuga ao tema de 93 mil estudantes, mais ou menos. Isso é muito sério. Você ter 3 milhões de inscritos, nem sei quantos frequentaram mesmo, quantos fizeram a prova, 93 mil, mais de 90 mil estudantes fugindo ao tema, não conseguindo entender um tema por causa da leitura. Então, também mostra problemas de leitura. E tudo isso a gente está acreditando aí a essas dificuldades, a esses desafios que a pandemia nos colocou na educação. Então, todos esses temas, eles vão surgindo durante as nossas discussões. E os meus estudantes muito se identificaram com eles, porque Urutaí também é uma cidade pequena, tá? Que a cidade de Goiás tem mais de 20 mil habitantes, mas também é uma cidade pequena, com poucas oportunidades, os estudantes precisam ajudar em casa, os pais, para completar a renda, que também é uma questão que o filme aborda. Então, muitos se identificaram com essa questão de terem que trabalhar num contraturno. Eles não têm um contraturno cultural e de atividades, eles têm um contraturno que eles precisam trabalhar. Flávia e Eduardo, infelizmente nosso tempo acabou, a gente teria aqui outros pontos, né, para trazer aqui nesse debate a respeito desse tema, mas infelizmente hoje nosso tempo passou rápido aqui. Agradeço a sua participação, Flávia Freitas, doutora em Linguística, professora de português no IFG Cidade de Goiás. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até mais. Agradeço também a colaboração do Eduardo Rosário, especialista em cinema. Eduardo, muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez de conversar conosco aqui. Também até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço a todos e parabéns pela iniciativa em trazer conteúdo como esse tão reflexivo.